Quando o dia da vitória na Europa foi declarado em 1945, os aliados mantinham cerca de 11 milhões de soldados alemães como prisioneiros de guerra. A vasta maioria desses, perto de 8 milhões, havia sido capturada pelos aliados ocidentais, enquanto os restantes 3 milhões estavam sob custódia da União Soviética. Com a Europa libertada da agressão nazista, os aliados ficaram com uma questão crítica: o que fazer com seus 11 milhões de prisioneiros de guerra? A questão era complexa para dizer o mínimo, pois, enquanto os aliados ocidentais eram signatários da Convenção de Genebra, que exigia claramente a libertação dos prisioneiros no momento em que a guerra terminasse, os soviéticos notavelmente abstiveram-se de assinar o acordo internacional. Isso significava que o destino de um soldado alemão capturado era decidido pelas mãos que os prendiam. No episódio de hoje nós vamos examinar os vários destinos que um soldado alemão poderia encontrar após 1945, bem como os destinos de alguns dos criminosos de guerra da Alemanha. Em fevereiro de 1945, os três grandes líderes aliados, o presidente Franklin Delano Roosevelt, o primeiro-ministro Winston Churchill e o ditador soviético Joseph Stalin, encontraram-se no Palácio Livadia, na Crimeia. Esta conferência, chamada de Conferência de Yalta, foi destinada para decidir o destino final de uma Alemanha derrotada. Um ponto-chave do acordo entre os três homens era que o seu inimigo deveria ser trazido à submissão completa e o tornado incapaz de ameaçar o mundo pela terceira vez. Além de dividir a Alemanha em zonas de ocupação e a ideia de reparações monetárias, os três grandes concordaram que o próprio povo alemão deveria reparar fisicamente os danos que sua nação causou à Europa. Isso incluía conscrever prisioneiros de guerra para trabalhos forçados, uma prática que Stalin e seus conselheiros consideraram necessária, e Roosevelt e Churchill relutaram em aceitar. Durante os anos de guerra, soldados alemães foram aprisionados em aproximadamente 20 países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos continental. Na América, muitos prisioneiros de guerra alemães foram alugados para fazendas ou fábricas para servirem como trabalhadores, fornecendo mão de obra adicional para substituir os trabalhadores locais perdidos para o alistamento. Um celeiro dessa atividade de locação era o sul dos Estados Unidos, onde os prisioneiros de guerra alemães faziam amizade com cidadãos americanos e assistiam a filmes de Hollywood durante suas folgas. No geral, os prisioneiros de guerra enviados aos Estados Unidos foram tratados humanitariamente e as mortes de alemães sob custódia americana foram de 491 baixas. As coisas eram diferentes nos campos de internamento na Europa, onde estimativas americanas para prisioneiros de guerra que morreram sob custódia estão na casa dos milhares, enquanto registros alemães apresentam mais de 40 mil fatalidades apenas sob a custódia americana. A liberação precoce dos americanos de muitos prisioneiros complica a obtenção de um número exato. Por sua vez, o Império Britânico administrou o destino de até 2,5 milhões de prisioneiros de guerra alemães ao final da guerra. Os alemães mantidos na Grã-Bretanha poderiam ser abrigados em qualquer lugar, desde tendas montados num campo de pastoreio até casas senhoriais elegantes, transformadas propositalmente em prisões surpreendentemente chiques. Similar a seus camaradas nos Estados Unidos, os prisioneiros de guerra alemães na Grã-Bretanha desfrutaram de um relacionamento cordial com os civis britânicos que lhes davam dinheiro e alimentos que geralmente não recebiam do exército britânico. Os alemães na Inglaterra também poderiam ser colocados em uma condição de trabalho pelo qual eram pagos por dia de trabalho. O número de prisioneiros de guerra alemães que morreram sob custódia britânica foi de aproximadamente 1.254 alemães. Soldados britânicos e americanos foram acusados de torturarem alemães durante os interrogatórios por suspeitas de crimes de guerra, muitas vezes levando a confissões extraídas sob coação. No entanto, isso estava longe do pior que um alemão capturado na frente ocidental poderia esperar. Na França, soldados alemães capturados durante a libertação daquele país, bem como o número de realocados sob custódia americana
destinados àquele local enfrentaram condições abismais e civis muito vingativos. Cidadãos franceses assediavam verbalmente e agrediam prisioneiros alemães, apedrejando e espancando-os, às vezes até a morte. Alguns campos de prisioneiros franceses pareciam destinados ao extermínio em vez de detenção. O campo francês de Sartau deu aos seus internos apenas 900 calorias de rações por dia. Para comparação, um judeu vivendo nos primeiros dias do gueto de Varsóvia tinha, por exemplo, pelo menos no papel, alocados pouco mais de 1.000 calorias de rações pelos nazistas. Em média, 12 prisioneiros de guerra morreram diariamente no campo de Sartau. E pouco depois do dia da vitória na Europa, a Cruz Vermelha relatou que quase 200.000 soldados alemães sob custódia francesa enfrentavam fome iminente. Os Estados Unidos foram forçados a interromper qualquer envio adicional de prisioneiros de guerra para a França e a cobrar o cumprimento da Convenção de Genebra, um ato que na prática foi claramente simbólico. O fim da guerra significou, de acordo com a lei internacional, a repatriação, mas para os aliados ocidentais, o fim da guerra parecia significar a reparação. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha alugaram cerca de 1 milhão de prisioneiros de guerra alemães para os franceses para poderem reconstruir o seu país, enquanto 64.000 foram para a Bélgica, 10.000 para os Países Baixos e 5.000 para Luxemburgo. Os alemães no continente ajudariam na reconstrução, trabalhando em estradas ou em serrarias e pedreiras. Alguns na França e nos Países Baixos foram destinados a limparem campos minados. 2.000 prisioneiros de guerra foram mortos ou mutilados mensalmente fazendo isso. Conscrever os trabalhadores dessa forma foi uma clara violação da Convenção de Genebra, mas os aliados ocidentais alegaram que, como o governo alemão tecnicamente não existia, estes homens não seriam prisioneiros de guerra e, portanto, não eram sujeitos às proteções garantidas a eles. Os soviéticos sofreram enormemente em sua guerra contra o fascismo e buscavam reparação em larga escala. Os planos soviéticos para a reconstrução do país no pós-guerra incluíam o uso de prisioneiros de guerra alemães como trabalho forçado já em 1944. Ivan Maisky, o embaixador soviético no Império Britânico, solicitou que os alemães fossem dados como reparações à União Soviética por um período de 10 anos. Maisky refinou a sua proposta para a Conferência de Yalta e forneceu a Stalin um plano completo para conseguir que a União Soviética obtivesse um fornecimento de 5 milhões de prisioneiros de guerra alemães para serem usados como trabalho forçado durante uma guerra após a vitória alcançada. Com esse alistamento em massa e a apreensão planejada de terras e riquezas alemãs, os soviéticos esperavam impedir o povo alemão de lutar contra a União Soviética novamente. Com o fim da guerra e a divisão da Alemanha em zonas de ocupação, os planos soviéticos foram postos em prática. As autoridades daquele país começaram a identificar os seus novos ocupantes, com alemães étnicos em território soviético sendo investigados para determinar se serviram ou não na guerra. Qualquer um que tivesse serviço militar verificável era condenado a campos de prisioneiros de guerra soviéticos para serem destinados ao trabalho forçado. Os soviéticos organizariam seus novos trabalhadores em batalhões de 3 a 5 mil homens, divididos em companhias também infladas de até 1.000 homens. Eles seriam usados principalmente para a construção e a indústria pesada, com um foco decisivo na reconstrução da devastada União Soviética. 3 milhões de alemães foram convocados para as companhias de trabalho soviéticas e 1/3 morreu lá. Isso pode não ter sido resultado de ação ou negligência direta soviética. Isso porque a Segunda Guerra foi uma guerra de aniquilação, onde tanto alemães quanto os soviéticos não davam e não esperavam misericórdia. Consequentemente, um grande número destes homens destinados aos trabalhos forçados nestas companhias eram prisioneiros capturados diretamente pelos soviéticos e, devido às horríveis condições da frente oriental, eram levados para a custódia soviética desnutridos, doentes e completamente exaustos. Neste processo, não era interessante para os russos massacrarem intencionalmente o seu novo conjunto de mão de obra imediatamente após uma guerra devastar a sua população
trabalhadora. De 1945 a 1946, muitos prisioneiros de guerra que estavam muito doentes para trabalharem foram simplesmente liberados pelos soviéticos em vez de serem levados à morte. A corrupção endêmica e a má gestão dos prisioneiros estão por trás das dificuldades dos trabalhadores forçados alemães nos primeiros anos do pós-guerra. À medida que o tempo passava, esses trabalhadores começaram a causar mais problemas do que resultados de fato. O trabalho forçado de um prisioneiro de guerra era um empreendimento surpreendentemente caro e tinha que ser constantemente subsidiado pela economia soviética principal. Os alemães contribuíram com aproximadamente 5% da renda nacional total da União Soviética, muito aquém da grandiosa reparação imaginada por Maisky e seus 10 anos de servidão. Líderes industriais soviéticos começaram a ver seus trabalhadores alemães como não rentáveis e começaram a economizar em suas responsabilidades de alimentá-los e oferecerem cuidados. Afinal, por que desperdiçar um bom dinheiro e material com o que chamavam de parasitas fascistas? À medida que seus gerentes industriais começaram a perder o interesse no conceito, os líderes soviéticos começaram a se mover em direção à repatriação. Em 1947, os ministros das Relações Exteriores dos poderes aliados concordaram que repatriariam todos os prisioneiros de guerra alemães até 1948. O esforço soviético duraria até 1950, com aproximadamente 26 mil prisioneiros de guerra alemães condenados por crimes de guerra pelos tribunais soviéticos, não sendo enviados de volta à Alemanha até 1956. No geral, alemães na Rússia, após a guerra, enfrentaram um trabalho forçado obrigatório sob condições desafiadoras, mas a maioria foi repatriada bem antes do plano inicial de 10 anos. Mas e os soldados da Alemanha que foram dispensados antes do fim da guerra, ou que desertaram, ou ainda que estavam simplesmente longe o suficiente das linhas de frente para não serem capturados? Esses alemães que escaparam da captura e estavam nas zonas de ocupação ocidentais encontraram-se à deriva em uma nova Alemanha. Os aliados estavam ansiosos para tirar da Alemanha qualquer ímpeto de luta, e para esse fim proibiram qualquer organização ou clube militar. Isso significava que os veteranos alemães da Segunda Guerra Mundial, ao contrário de seus antigos inimigos, não tinham um sistema de apoio para ajudá-los a fazer a transição de volta à vida civil. Esses soldados subitamente desmobilizados se encontraram em um país tomado por uma campanha de desnazificação, já que os aliados ocidentais buscavam erradicar a influência da máquina de propaganda de Hitler e Goebbels e eliminar todos os traços da ideologia nazista e também do militarismo. Para esse fim, esses soldados foram ordenados a se apresentarem a tribunais aliados para julgamento sumário, originalmente conduzidos pelas forças de ocupação, e antes de serem entregues às autoridades alemãs em 1946, esses tribunais avaliaram as atividades militares e civis do réu durante a guerra. O tribunal então categorizava o réu como um ofensor maior, um ofensor menor, apenas um seguidor ou um exonerado. Em grande parte, membros de níveis básicos das Forças Armadas Alemãs foram categorizados como ofensores menores e sentenciados a período de 3 anos de liberdade condicional, durante o qual eram proibidos de ocupar cargos públicos ou administrar os seus próprios negócios. À medida que mais e mais réus eram encontrados ou se apresentavam, o sistema de tribunais começou a se sobrecarregar diante de uma carga de casos cada vez maior, e os juízes começaram então a criar uma infinidade de exceções para acelerarem o processo. Veteranos deficientes muitas vezes eram isentos de julgamentos, juntamente com aqueles que podiam provar que estavam empobrecidos durante os anos de guerra ou nasceram após 1919. Enquanto esse sistema tinha sucesso em agilizar o processo de julgamento de ex-pessoal das Forças Armadas Alemãs, ele permitiu também que aqueles com simpatias nazistas reais passassem despercebidos. A desnazificação foi abandonada na década de 50, quando suas ineficiências se tornaram mais evidentes e o público alemão
começou a rejeitar a ideia de responsabilidade individual. Por que encarar sua parte nos crimes contra a humanidade quando você pode simplesmente colocar toda a culpa em um pintor austríaco morto? Ironicamente, muitos ex-militares das Forças Armadas Alemãs, julgados pelos aliados por seus serviços em tempos de guerra, logo se encontrariam de volta às Forças Armadas. Com a ameaça crescente dos soviéticos no leste, os poderes aliados perceberam que uma Alemanha militarizada seria um valioso aliado se o mundo caísse em um outro conflito global. As novas Forças Armadas Alemãs, a Bundeswehr, foi estabelecida em novembro de 1955 e muitos ex-soldados das Forças Armadas Alemãs do Reich foram para as novas fileiras, às vezes empunhando as mesmas armas usadas na luta contra os aliados. Os criminosos de guerra da Alemanha nazista, desde as mais altas esferas de liderança militar e civil até guardas comuns, foram pronunciados nas acusações de crimes contra a humanidade e processados em uma série de julgamentos como os ocorridos em Nuremberg. Promotores de todas as nações aliadas apresentaram uma abundância de evidências, desde diários pessoais até os registros dos campos de concentração e ordens militares. O ponto da acusação era claro: o exército era igualmente responsável pelos horrores de Hitler, assim como a SS e a liderança civil. Não havia distinção a ser feita entre a SS, politicamente motivada e independente, e os soldados devidamente alistados das Forças Armadas. Embora separadas, essas duas engrenagens na máquina de aniquilação de Hitler frequentemente operavam em conjunto. As Forças Armadas ocupavam uma área e a SS purgava a dos indesejáveis. Oficiais como Keitel e ministros de alto escalão como Ribbentrop foram enforcados, enquanto outros foram sentenciados a penas de prisão perpétua. Outros ainda, como Hermann Göring, tiraram suas próprias vidas ao invés de enfrentarem a forca. Houve até algumas rés femininas, como a sádica hiena de Auschwitz, Irma Grese. Grese, aliás, foi ao final enforcada por seu tratamento brutal aos prisioneiros de guerra dos campos de concentração, em uma época em que executar mulheres era raridade. Mas essas pessoas ainda tinham direito à defesa e o argumento mais comum era simples: estavam apenas seguindo ordens. O cerne desses argumentos era que qualquer soldado, oficial ou ministro nazista acusado de crimes contra a humanidade estava simplesmente seguindo uma diretiva de uma autoridade superior. Alguns de fato falsificaram ordens para mostrar que não tinham escolha no assunto, criando trilhas de papel falsificadas para justificarem a sua própria malícia e crueldade contra judeus, ciganos, homossexuais e outros que o partido nazista declarava indesejáveis. Muitas dessas histórias falsas eram promovidas pelos familiares dos réus, cansados da guerra, cansados do acerto de contas e desejosos em ter seus filhos, filhas, maridos ou esposas de volta, fossem monstros ou não. Essa atitude começou a permear a consciência pública alemã com resultados lamentáveis. Em 1949, a República Federal da Alemanha foi fundada, um novo Estado alemão para um novo povo alemão. O primeiro chanceler dessa nova Alemanha, Konrad Adenauer, começou seu mandato anunciando planos para uma anistia geral para os criminosos de guerra que haviam sido sentenciados pelas potências ocupantes. O desejo de que a Alemanha fosse um aliado contra uma possível agressão soviética superou o desejo de justiça, e a primavera de 1950 viu a criação da chamada Comissão Consultiva para a Clemência de Criminosos de Guerra, para revisar casos de leniência. 105 casos foram apresentados à comissão em agosto de 1950, enquanto amigos e familiares de criminosos de guerra condenados, bem como representantes do novo governo alemão, apresentavam uma série de evidências atenuantes, desde históricos médicos até o recém-criado mito da Wehrmacht limpa, que declarava enfaticamente que todos os crimes nazistas eram culpa da SS e do círculo íntimo de Hitler. Estes representantes do mito da Wehrmacht limpa argumentam até hoje que o soldado comum da Alemanha nazista era um homem honrado e cavalheiresco, lutando pela pátria e desprovido das atrocidades de seus pares e da retórica odiosa de seus líderes.
84 dos 105 casos ouvidos pela comissão foram dramaticamente atenuados ou totalmente comutados, e o mito da Wehrmacht limpa se espalhou pela população alemã, com gerações de alemães acreditando em uma divisão clara entre seus ancestrais que lutaram por Hitler e seus crimes, ansiosos para compartimentalizar a vergonha das atrocidades de seu país e suas próprias histórias familiares. Os soldados da Alemanha capturados no campo de batalha esperavam, com razão, ser tratados de acordo com a Convenção de Genebra e em muitos casos foram até o final da guerra. As ações pragmáticas e vingativas dos aliados para forçar prisioneiros de guerra alemães a reconstruírem a Europa não desculpam os crimes da Alemanha nazista, assim como as atrocidades nazistas não desculpam as violações aliadas da Convenção de Genebra. É fundamental lembrarmos que a história não é preta ou branca, mas pintada em tons de cinza, com áreas de moralidade e humanidade claras. Simplificar a história entre leste contra oeste, o bem contra o mal, ou qualquer dicotomia é ignorar as verdadeiras lições que nossa história tem a ensinar. E as lições mais profundas são muitas vezes aprendidas em seus capítulos mais sombrios. Ei, espere aí, antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui no botão de inscrição. Veja se ele está ativo e também o sininho da notificação para não perder o meu próximo lançamento. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre o tema de hoje e quem sabe, coloca uma sugestão, vai que entra na pauta da próxima semana. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.